Esse é o curso de Psicopatologia e essa vai ser a aula sobre Semiologia Psiquiátrica. Essa aula ela tem o objetivo de nos orientar a refletir sobre quais são os preceitos, pressupostos, organizações, os elementos mínimos, né, que se articulam e nos orientam a formular hipóteses diagnósticas, a pensar os tipos clínicos, a analisar o sofrimento mental. Então, essa aula a gente está pensando numa metodologia, uma espécie de trabalho, uma orientação da análise de determinado tipo de sofrimento mental. Como é que se baseia essa análise e em qual pressuposto, sobre qual mediação? É necessário a gente constatar e refletir que toda ciência ela possui uma base na linguagem, uma organização lógica na linguagem. Por exemplo, se tomarmos a física, ela vai ter um elemento mínimo que é a matemática. Então, assim, a física utiliza então a linguagem matemática para poder se organizar, para poder se orientar, e os físicos eles dialogam através de modelos matemáticos. Assim como a física extrai uma linguagem para pensar seus fenômenos, a construir seus fenômenos, é necessário então que ciências nas quais se estudam o humano, que se tem um substrato humano, pensar também numa forma de linguagem. E essa forma de linguagem que essas ciências tomaram para si foi a semiologia. O que é a semiologia? A semiologia é a ciência dos signos, né? É um campo de conhecimento de atividades humanas, né? Que pensa nas interações humanas, como os humanos se organizam e como se tira sentido desses sistemas humanos. Então a gente tem o signo como elemento principal nesse sistema. Então se pensa como os fenômenos humanos se organizam e como pode-se então transmitir sentido entre interlocutores, né? A semiologia ela foi aplicada à medicina, né, onde se estuda os sinais e sintomas médicos. Ou seja, dentro ali das doenças, cada doença ela vai ter ali um conjunto de signos inscritos no corpo do paciente. Esses signos eles vão estar organizados em determinadas lógicas, né, em determinados nexos, em determinadas etiologias, em determinadas causas, em determinadas estruturas, em determinadas leis, né? Isso propicia que o médico leia, né, cada elemento, organize dentro dessa estrutura, organize nessas leis e ofereça um diagnóstico, né? Apesar de que na psicopatologia a gente não tem essa mesma especificidade, não se tem essa mesma possibilidade de uso médico, porque a gente não tem ali um material com base numa inscrição orgânica, a psicopatologia ela também vai ser um sistema de leis, um sistema de nexo causal, né, uma espécie de organização e de observação desses sinais, desses signos, um pensamento sobre o que cada signo quer dizer, como organiza esses signos e no sentido que dá para cada signo, a ponto de que se pode discutir e se pode transmitir algo, analisar algo desses elementos mínimos dos chamados signos e sintomas mentais e organizar em determinada estrutura e transmitir essa determinada estrutura e transmitir essa estrutura na forma de uma linguagem bem organizada. Dentro da semiologia, então, a gente tem esse signo mínimo, né, que é a base de toda a semiologia. O signo. O que é signo? É qualquer coisa que represente algo, que quer dizer algo para alguém. Por exemplo,
a ideia de que onde há fumaça, há fogo. A fumaça representa algo para alguém. Então, tudo que dá sinal para alguém, tudo que representa algo para alguém é um signo, né? Então, o signo é qualquer coisa que é provida de significação. Isso é a determinação de signo. Quando se organiza isso entre uma patologia médica, uma psicopatologia, a gente pensa então que os signos vão ser representações do sofrimento psíquico, né? Então, tudo que representa ali um sofrimento psíquico, tudo ali que dá um certo sentido, uma certa lógica sobre o sofrimento psíquico, é então um signo do sofrimento mental, né? E esses signos são organizados em determinadas lógicas, e a psicopatologia vai organizar eles em determinadas lógicas, e que essa linguagem psicopatológica vai transformar em uma semiologia psicopatológica. Então, quais são os elementos mínimos do sofrimento mental? A gente tem vários elementos. Primeiro de todas é a vivência subjetiva do paciente, né? As pessoas aparecem na nossa clínica por relatarem que não são mais os mesmos subjetivamente, né? Por acontecimentos no seu campo físico, no seu campo mental e no seu campo social. Então, esses acontecimentos no seu campo físico, no campo mental, no campo social, eles são signos, eles são sinais de uma determinada doença. Esses signos, eles podem ser entendidos como sintomas, né? Então, quando a pessoa relata um determinado vivência psíquica, né, ele então tem um sintoma, né? Então, todo sintoma é um signo psicopatológico. Entretanto, há determinados sinais da doença que não são relatados pelo paciente, né? Por exemplo, o paciente está deprimido, ele não está se dando conta que ele não se cuida da higiene, né? O paciente ele não falou desse descuido da higiene, dessa vivência subjetiva, mas o clínico observou. Então, a vivência subjetiva da doença, ele vai ser o sintoma, e é um signo. Mas há signos que não são sintomas, e eles são dados observáveis. Qual a diferença em psicopatologia do signo para o sintoma? O sintoma, ele é um signo, mas ele vai vir da vivência subjetiva e do relato subjetivo, né? Já o signo, apenas um signo patológico, ele vem da simples observação do clínico, né? Então, essa é a diferença. Nem todo sintoma é um signo, mas nem todo signo é um sintoma necessariamente. Ele pode se tornar um sintoma a posteriori, né? Então, a semiologia psicopatológica, ele é o conjunto de regras, de sinais e sintomas para se pensar no sofrimento mental. Dentro da semiologia, a gente tem uma semiotécnica, né? O que é a semiotécnica? É uma forma de observar e de coletar sinais e sintomas. Toda clínica, ela tem uma base, ela tem procedimentos, ela tem metodologias de se pensar e de pesquisar esses sinais e sintomas. Por exemplo, um teste psicológico, uma entrevista, formas de pensar signos, né? De acolher sinais e sintomas da doença. Então, isso aí é uma semiotécnica, né? Então, a principal forma de pensar e de adquirir e observar esses sinais e sintomas é na conversa com o próprio paciente, é na entrevista com o próprio paciente, né? Então, quanto mais se tem uma observação minuciosa, mais se tem dados, né, sobre o estado do paciente, mais você tem um diagnóstico, uma ordenação desses sinais e sintomas. E a gente também tem uma semiogênese. Aí a ideia semiogênese, ela vem da origem do signo, né? Ou seja, de onde vem esse signo, né? Qual o sentido desse signo para essa pessoa? Para cada clínica, essa semiogênese, essa etiologia, ela vai ser bem diferente. Há determinadas
clínicas que essa semiogênese ela vai ser uma semiogênese, né, da primeira pessoa, né, da terceira pessoa, ou seja, o clínico somente vai colher esses sinais e sintomas e vai ordenar o sentido e a gênese deles. Há determinadas clínicas que vai ser uma via de mão dupla. O paciente dá um sentido para esses sintomas ao mesmo tempo que o clínico. Então, toda semiogênese ele vem dessa ordenação. Pois bem, como se determina a ordenação de sinais e sintomas? Em psicopatologia, a gente tem a ideia de personalidade como ordenadora desses princípios. Então, a gente vai ter a personalidade que desvia da personalidade, né? Então, desde aspas, se entende de que os fenômenos normais são, né, estão presentes também na personalidade patológica e vice-versa, né? E os elementos da personalidade patológica eles estão também evidentes na personalidade normal. Então, primeiro, a psicopatologia ela não ordena seus sinais e sintomas na forma de doença. Por quê? A ideia de doença ela implica bases anatômicas e fisiológicas para determinar a disfunção, né? Então, doença é uma disfunção fisiológica e os sinais e sintomas dessa disfunção fisiológica ela está na anatomia e na fisiologia, né? E a gente não na doença você vai ter uma etiologia bem determinada e uma evolução dessa doença bem determinada no tempo e no espaço, né? Eu posso dizer quais sinais e sintomas de um câncer e como esse câncer evolui de forma objetiva e determinada. Não é o caso da doença mental, não é o caso do sofrimento mental, é por isso que a gente chama de sofrimento mental. Onde se tem, né, no sofrimento mental, a gente pode se organizar esses sinais e sintomas, né, da existência, do sofrimento psíquico em um grupo bem determinado, mas não pode localizar ele na localização orgânica. Então, a gente tem outros conceitos, que é a ideia de síndromes. O que são síndromes? Síndromes são famílias e organizações de sofrimento mental, né? E eles são bem determinados. Por exemplo, existem síndromes do humor, síndromes psicóticas, síndromes neuróticas, né? Esses tipos de síndromes, né, são um tipo de organização lógica da doença. Essas síndromes elas são organizadas em sinais e sintomas típicos de cada família, né? E esses sinais e sintomas, né, esse conjunto de sinais e sintomas, essa forma de orientar e de se organizar, ela é típica para caso a caso. Ou seja, eu vou pensar e localizar essa causa, essa semiogênese, esse sentido no próprio caso. Eu não vou recorrer a uma estatística, né? Então, para cada caso, ele vai ter um tipo específico, né? Ele vai estar localizado em um tipo específico. E ele não vai ter uma localização orgânica, né? Já os transtornos, a ideia de transtornos ela apareceu na década de 60, ele vem pelo conceito de desordem, né? Então, uma desordenação com certa dose de sofrimento mental. A tentativa de conceito de transtorno é orientar todos os sinais e sintomas, desordens que apareceram em todas as escolas de psicopatologia em uma só, né? Pensando que os sinais e sintomas são dados localizáveis no tempo e no espaço. Então, se observa um transtorno mental, tal como se diagnostica uma gripe. Entretanto, vai ter uma diferença, que o conceito de transtorno, por definição, não vai ter uma etiologia determinada e não se pensa na etiologia, ou seja, não se pensa na causa. Onde que está localizado? Né? Na subjetividade ou na questão orgânica, né? Então, isso aí é a ideia de transtorno. Toda a ideia de transtorno, ele vem na ideia estatística. Então, a ideia de transtorno está em quadros estatísticos, né? Se pensa uma psicose porque, estatisticamente, o grupo de psicóticos é assim, né? Não se pensa no caso a caso. Aplica a ideia de coletividade no caso.
não o caso que pensa a coletividade, né? E, por fim, a gente tem a ideia de estrutura. A ideia de estrutura, ela vem da corrente psicodinâmica, na qual pensa o seguinte: cada tipo de personalidade, normal ou patológica, vai ter determinados elementos, né? Conforme esses elementos vão se organizando, se tem determinada estrutura e determinado tipo de personalidade, né? Então, uma estrutura é conforme uma determinada subjetividade se organiza conforme seus elementos estruturais de cada subjetividade. A gente vai ficar por aqui. Um abraço, até a próxima.